Certo, vou fazer isso. Eu vou sair e entrar novamente, quem sabe, né? Tudo bem. Turma, vocês estão me ouvindo? Ô, turma. Oi. Olá, boa noite. Reinaldo, quer falar alguma coisa? Agora que eu me situei. Ah, certo. Estão me ouvindo direitinho? Olá, gente, consegui Sim. voltar. Edilene, querida. Diga, professora. Você consegue colocar a apresentação, por favor? E, professora, eu já compartilhei a sua apresentação e aqui ela aparece, normal. Para mim está carregando, então é só questão de alguns segundos. Vamos conseguir. Certo. Com certeza vai dar tudo certo. Vai sim. Os alunos estão conseguindo visualizar a apresentação? Sim, eu estou. Aqui está aparecendo. Ok, eu não obrigada. Também está aparecendo. Certo. Perfeito. Maravilha, gente. Então, vamos dar início à nossa palestra, né? Já passam aí 8 minutos. Não podemos nos atrasar, até porque nós temos um compromisso. Eu agradeço muito o convite que o NEAD me fez, na pessoa da professora Cíntia. Cíntia, que eu já conheço de longa data, uma excelente profissional. Já andamos muito aí de lancha por esses rios da Amazônia, né, Cíntia? Levando, inclusive, educação, né, um diferencial para as comunidades aí próximas da cidade de Santarém. Nós tínhamos um trabalho muito interessante, muito bonito. Ao longo de 6 anos, nós ficamos atuando à frente desse projeto pela UFOPA, a Escola de Gestores, e a gente levava justamente isso, né? Educação, diferenciais, para que a formação desses profissionais que trabalham nas escolas de educação básica sejam realmente o diferencial. Porque quando a gente fala de ensino superior,
parece que a gente se desloca, né? São dois mundos. Mas não, nós tivemos uma base, né? E é lá na educação básica que se faz o que nós temos hoje de ensino superior. E é nesse diálogo que a gente vai levar nossas discussões hoje. Eu trago aqui alguns autores, porque nada acontece por acaso, tudo que se desenvolve dentro da academia, nós temos aí uma base científica para isso. Nós não fazemos ciência deslocado de uma realidade. Então, por esta razão, eu trago aqui alguns autores que muitas vezes, em alguns pontos, eu não concordo com eles, mas nem por isso eu deixo de admirá-los. A gente não tem que ler apenas os autores que a gente gosta, os assuntos que são menos azedos, né? menos difíceis para a gente digerir, mas a gente tem que ler autores que são justamente contra essa hegemonia que aí nos é colocado. Autores que mordem, autores que cutucam realmente uma ferida aí dentro desse tecido social que a gente transita. Então, nesse diálogo, nessa pegada, né, vamos falar assim, que eu estou aqui com um público jovem, falar do ensino superior e as exigências do mundo do trabalho e dessa nova economia, tá? Então, eu me apresento, professora Márcia Ximenes, como o Rodrigo já falou, sou coordenadora hoje de 2 cursos dentro da instituição, do Grupo Ser Educacional, 2 cursos que são tradicionais dentro da nossa cidade. A instituição, o NAMA, ela iniciou ainda como FIT, né, e depois foi adquirida pelo Grupo Ser Educacional. Naquela época, logo que iniciou o ensino superior, ela já trazia esses 2 cursos, então são 2 cursos tradicionais, que nós temos aqui dentro da nossa sociedade, diversos profissionais que se formaram nesta instituição e são hoje o quê? Referência, né? São referências, fazem negócios, discutem tendências, implantam inovações nas suas empresas, né? Então, sobre isso, eu pergunto para vocês, vocês gostam de ouvir história? Então, vocês vão ouvir uma excelente história, eu não diria assim excelente, né? Mas uma história para ilustrar essa trajetória, a trajetória desta profissional que vos fala, que foi uma trajetória, está sendo, né, uma trajetória muito mista, uma trajetória repleta de desafios e uma trajetória repleta de conhecimento, né? Então, eu me constituí como profissional de administração por conta de uma releitura do mercado, né? O mercado, no momento em que eu estava dentro de uma empresa, já há algum tempo, naquela época, eu tinha apenas uma formação. Minha formação é letras. Fui professora sou professora, né? Mas naquela época eu era do ensino médio. Então, eu trabalhei no ensino médio e trabalhava ao mesmo tempo na empresa, eu dava aula à noite. Então, eu tinha todo esse contato com os meus alunos do ensino médio, tanto no primeiro até o 3º período. Então, eu dizia para eles, vocês gostam de ouvir histórias? Isso era uma coisa que eu dizia muito para eles, né? Então, quando eu chegava na escola, que eu via que todos estavam ali fora, nos corredores, conversando, eu já entrava recitando um poema do meu autor preferido, do meu poeta preferido, Vinícius de Moraes. Então, a gente já ia pelos corredores recitando poesia e eles já iam todos atrás da gente. Agora, por que essa dinâmica, né? Por que esse encantamento com aquele público? Gente, eram pessoas que trabalhavam o dia todo, né? Eu tinha aluno que era estivador, eu tinha aluno que trabalhava no cais, outros trabalhavam em feira, outros ficavam em pé o dia todinho dentro de uma loja. Gente, eram trabalhos cansativos, né, durante o dia. Então, à noite, por que não ver a alegria, a desenvoltura, um momento alegre, um momento descontraído de uma professora? Naquela época não se falava de computadores, não se tinha laboratórios como nós temos hoje, não se tinha internet como nós temos hoje. Então, a gente tinha que fazer o quê? A gente dançava, a gente cantava, recitava poesia, criava-se um ambiente para que a aprendizagem realmente acontecesse.
né? Então, a minha formação, ela veio nesse misto de possibilidades. Tudo que eu podia alcançar, eu fui alcançando ao longo dos tempos. Então, o mundo foi se apresentando para mim e eu fui ali buscando novas formações. O contexto da administração veio logo depois, quando eu comecei a assumir posições dentro da empresa, e o meu chefe chegou para mim: Márcia, você precisa estudar administração. Eu disse: sim, mas onde? Tem uma universidade aí que está oferecendo um curso assim, assim, administração, dá para você fazer. Aí eu me matriculei lá na instituição, e era o único horário que dava para eu fazer, porque eu estava ocupada de manhã, de tarde, de noite, e as aulas eram aos sábados à tarde. E aí eu fui fazer educação, né? Fui fazer administração na modalidade EAD, né? Então, eu sou um produto do EAD. O que eu desenvolvo hoje dentro do meu trabalho não se desloca em nenhum momento, em nenhum contexto de um aluno que está no ensino presencial, né? Porque tudo que eu via dentro da faculdade, eu fazia na prática dentro da empresa. Tá? Então, só para vocês entenderem que... Eu queria colocar uma imagem. A animação das imagens lá. Tem com áudio ligado. Tu coloca habilitado. Clica lá em Gente, habilitar. por favor, vamos manter os microfones desligados, por favor. Obrigada. Pode continuar, professora. Então, tudo que a gente fazia dentro da empresa, eu via na teoria na faculdade. Então, terminei a minha graduação em administração, logo em seguida, as possibilidades elas começaram a se abrir num novo contexto, né? Que foi o contexto da educação superior. E para que eu fosse para a educação superior, eu tinha que alcançar outros estágios de formação. Agora, como fazer mestrado se eu estava trabalhando de manhã, de tarde, dando aula à noite? Aí eu tive que abrir mão da empresa. Nessa tomada de decisão que eu abro mão da empresa que eu trabalhei durante muito tempo, onde eu tinha ali determinados privilégios, já tinha alcançado um determinado privilégio, vamos colocar assim, né? Tinha um salário interessante, veículo, celular, computador, tudo disponibilizado pela empresa que eu desenvolver minhas tarefas, eu abri mão disso para estudar mestrado. Né? E aí fui fazer o processo seletivo na UFOPA, passei, né? Primeira tentativa passei, que eu estava com um projeto, quando eu submeti o meu projeto era o desenho da experiência que eu tive lá quando eu trabalhei com a Cíntia sabe disso, fiz o desenho daquela experiência, coloquei para o meu projeto, submeti e fui aprovada. Então eu fui estudar mestrado se estuda de manhã, se estuda à tarde, faz pesquisa na escola. Aí eu fiquei com uma reserva financeira que me garantiu aí, durante os anos do mestrado, eu poder ficar sem trabalhar. Né? Então, nesse momento que eu fiquei sem trabalhar, quando terminou o mestrado, eu entrei na UNAMA. Fui na UNAMA, levei o meu currículo, fiz a minha aula teste e cá estou eu. Isso já foi por volta de 2018. Né? Então, só para vocês entenderem que a construção profissional da gente, em alguns momentos, a gente tem que voltar aos bancos escolares. E sempre, em todos os passos que eu fui dar na vida, em todos os passos que eu tive que alcançar algo a mais, foi por intermédio da educação. Por isso, quando eu digo hoje para os meus alunos, estudem, se o contexto está sendo apresentado para vocês desta forma, vá lá e agarre. É o que nós temos, é a possibilidade que nós temos de alcançar outros espaços. Comigo aconteceu assim, e eu tenho certeza que com outros também é desta forma, porque nada vem de graça para a gente. Né? Então, nosso diálogo hoje, ele vai debater esses 3 pontos que estão aqui na tela para vocês. Educação, trabalho e mercado, né? Economia, mercado. Então, esses 3 elementos vão nortear a nossa fala hoje à noite, certo? Vocês podem levantar a mãozinha. No final de cada bloco, eu dividi aqui em 3 blocos, porque nós temos 3 pontos centrais de discussão, né? Educação, trabalho e mercado. Cada um desses
pontos fundamentais, nós trouxemos algum autor para você, daqui a pouquinho, que terminar a palestra, tenho certeza que você está aí com a sua canetinha na mão, está aí com o seu caderninho, você vai anotar o nome desses autores e vai depois pesquisar na internet, eu tenho certeza disso, tá? Então, você vai anotar o nome desses autores, você vai se encantar com eles, sabe por quê? Porque hoje é o Dia Nacional do Livro. Né? Então, leitura, gente, é a base de tudo. Por isso que eu trouxe esses autores para nosso diálogo de hoje à noite, tá? E eu tenho certeza que aí na sua casa, você está perto da sua mãe, você está perto do seu pai, tem algum irmão seu por aí, né? Então, interessante, quando a gente falava na sala de aula, quando a gente falava alguma coisa na sala de aula, instantaneamente o aluno já consultava o celular. Vocês lembram disso, né? Muitas vezes até escondido de nós, porque às vezes a gente proibia o uso do celular, porque queria que o aluno prestando atenção no que a gente estava falando. Só que lá na internet tem um conceito que ele não sabe daquela fala que você fez, né? Então, muitas vezes a gente estava ali falando uma coisa e ao mesmo tempo o aluno estava consultando na internet, no seu celular, para justamente verificar se aquilo que a gente estava falando fazia sentido. Justamente verificar se era aquilo mesmo, se aquele conceito estava certo, se o professor não estava falando alguma abobrinha, não era assim? Hoje, gente, quando a gente fala alguma coisa aqui na nossa aula, olha só como os espaços se alargaram. Você está na sua casa, eu peço licença agora para entrar aí na sua casa. Eu peço licença porque hoje não somente você me ouve, mas me ouve o seu pai, me vê a sua mãe, né? Então, essa exposição ela ficou muito mais ampliada, tudo com o advento da internet. Né? Hoje se estuda em todos os lugares, em todos os espaços e em todos os tempos. A professora Eliane falou disso hoje à tarde. Né? Eu estava assistindo a palestra dela. Então, quando ela nos coloca desta forma, que a educação está em todos os tempos, está em todos os espaços, está em todos os lugares, a gente pede licença para entrar. Né? Porque que pessoa mais competente para dizer se o filho ou a filha vai ouvir, vai entender aquele conceito do que pai e mãe, né? Então, a gente pede licença. Hoje eu vou falar aqui sobre esses 3 pontos, né, que eu acho muito importante que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente desconstrua essa hegemonia, que a gente tenha pensamento crítico, que a gente faça reflexão. Né? Por que a transformação digital na educação? Como essas novas tecnologias constroem outras formas de aprendizagem? A professora Eliane colocou isso dentro dos projetos que o Grupo Ser está desenvolvendo. O Ser Experiência é um deles, onde a gente vai alcançar a experiência de estar dentro de um espaço sem estar lá fisicamente. Eu não preciso sair da minha casa para conhecer o Zoonama, para conhecer os projetos que o Zoonama desenvolve. E eu adianto para vocês, a turma do 5º período de administração vai estar junto conosco para desenvolver um projeto liderado pela professora Milene, lá no Zoonama. Não vou adiantar mais muita coisa, não, porque esse protagonismo eu quero dar para ela, tá? Então, vamos lá. Então, como é que essa transformação digital se deu tão fortemente dentro da educação, mediado por essas novas tecnologias, né? Então, para falar de educação, a gente tem aí um cenário, como é que era antes, né? Quando eu queria ir na biblioteca, quando eu ia assistir uma palestra no auditório, quando eu ia estudar lá na casa do meu colega. Então, esses cenários vêm muito forte na nossa cabeça e eu trouxe essas fotos aqui para a gente relembrar, né? Como é que era antes, como é que era esse movimento, como é que se deu esse movimento do presencial para o ensino remoto. E o que é que isso vai nos transformar? Que tipo de aluno, inclusive é o tema da nosso dia DOL, né? Do aluno digital. Como é que vai se dar esse movimento de um aluno que era presencial para um aluno digital? Que comportamentos, que habilidades, que competências ele vai desenvolver, né, ao longo desta aprendizagem? Porque tudo isso aí vai
descambar lá na aprendizagem, no processo de ensino e aprendizagem deste aluno. Aí eu trago para vocês esse cara aqui. Foi o Mark Prensky, esse escritor americano, palestrante em educação. Foi ele que criou esse termo nativo digital, né? Ou imigrante digital, tá? Então, ele desenvolveu em um artigo em 2001 esse conceito, né, do que é um nativo digital e o que é um imigrante digital, tá? Então, esse nativo digital, esse termo, quer dizer que é um aluno que nasceu com a internet. Ele cresceu inserido nas redes sociais. Esse termo nativo digital, essa geração que a gente chama de geração Z, né? Essa geração Z é de 95 a 95 a 2012, a gente está chamando essa geração de geração Z, né? Qual é o aspecto fundamental que caracteriza a geração Z? É a relação com o mundo através da tecnologia. Então, os avanços que se deram nesses últimos anos foram, inclusive, mais rápidos do que a compreensão de seus impactos pela ciência, tá? Estudos ainda precisam ser feitos? Precisam, justamente para determinar o alcance que essas mudanças podem fundamentar, inclusive, um novo tipo de ser humano, tá? E, por conseguinte, aí, uma nova sociedade também, tá? A gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho. O que é essa nova sociedade? O que é esse novo ser humano? O que ele precisa determinar? O que é determinante na vida deste ser humano para que ele seja realmente chamado de novo? Tá? Então, o Mark Prensky, ele traz para a gente esses conceitos, né? O que é o nativo digital? Esse ser humano também, ele tem a web como principal fonte de informação e interação social, tá? 60% das pessoas entre 10 e 19 anos utilizam os smartphones durante metade do dia. Outro dado importante também. No Brasil, essa geração forma um contingente de 48 milhões de crianças, adolescentes e jovens com idades entre 10 e 24 anos. Gente, isso representa 23% da população, quase um quarto da população brasileira é representada por esse nativo digital. Olha a atenção que nós temos que dar para este público, em todos os sentidos. Se a gente vai falar de economia, se a gente vai falar de trabalho, a gente tem que dar atenção para esse público. Esse público vai alcançar o mercado de trabalho daqui a pouquinho. Entenderam? Então, os olhares estão sendo voltados para este público, essencialmente. Certo? Então, quando a gente fala de nativo digital, tá? Ao traçar o perfil desse nativo digital, a gente tem que levar em conta alguns critérios que daqui a pouquinho eu falo para você, certo? Então, quando o Mark Prensky fala que esse termo ele sugere, né? Ele indica e nos coloca que é um ser humano que nasceu em contato com a internet, ele tem 2 artigos que eu acho muito bacana de vocês lerem também. Toda a educação deve empregar tecnologia, ele fundamenta isso, inclusive, nesse artigo. E o outro, não force as crianças a fazerem em casa o mesmo que fariam na escola. Gente, nós estamos hoje vivendo isso. As nossas crianças estão em casa, aquelas tarefas enfadonhas, aqueles deveres de casa imensos. Nossa, como levar isso agora para o ambiente de dentro de casa, em que os pais também têm que desenvolver suas atividades e, ao mesmo tempo, ter que dar conta desses deveres de casa enormes. Então, é uma tarefa, né? Só Mulher Maravilha e o Super-Homem podem desempenhar esse papel, certo? Então, quando o Mark Prensky discute isso aí, ele quer que a criança em casa desenvolva atividades que hoje tenham significado. A escola ela deve repensar esse modelo de educação que elas têm para justamente trazer mais este envolvimento e esta significação para a criança, né?
Então, a gente tem que hoje, ao passar essas tarefas para casa, para que essa criança desenvolva, esse jovem também desenvolva, pensar, poxa, que atividade significativa ele pode fazer na sua casa ao, de repente, fazer um experimento de ciências, ao fazer uma descoberta sobre geografia, né? Ao estudar o corpo humano. Como que a gente pode desenvolver isso de uma forma mais prática e que crie um significado para o jovem? Tá? Então, ele coloca essa linguagem no seu artigo e eu gostaria que vocês depois dessem uma lida. Porque justamente o que a gente busca nisso tudo é que dentro desse espaço onde nós temos numa ponta o professor e na outra o aluno, e para que esse aluno realmente seja protagonista do saber, né? Dentro desse espaço nós temos o quê? A prática pedagógica deste professor sendo mediada pela tecnologia. Nós estamos hoje neste modelo de aprendizagem, nós estamos hoje dentro desse processo de ensino e aprendizagem. Né? Toda este arco que eu coloquei aqui, né, esses elementos que eu coloquei aqui, professor, prática pedagógica, tecnologia, aluno, tudo isso aí vai culminar para que o processo ensino-aprendizagem realmente seja significativo para o aluno. Porque de nada adianta a gente querer que o aluno seja protagonista do saber se aquilo para ele não tem significado. Não conversa com os seus anseios, não conversa com os seus desejos de crescimento de futuro e muito menos com o projeto de vida que ele já tem desenvolvido na sua cabecinha. Porque a gente pensa que não. Mas um jovem de 17 anos, hoje, ele tem muito mais acesso à informação sobre a profissão que ele quer ser no futuro, sobre os projetos de vida, sobre o que ele quer fazer da vida. Ele tem muito mais informação hoje do que eu tive na minha época, do que eu tive quando eu tinha 17 anos de idade. Estão me entendendo? Eu comecei a trabalhar com 18 anos, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com 18 anos, o que é que você quer? Dinheiro. Você quer independência. Você ainda não tem muita coisa formada na sua cabeça. Naquela época, eu pelo menos não tinha. Mas hoje, recebi uma jovem de 17 anos na minha sala e conversar com ela hoje é muito mais prazeroso do que há muito tempo atrás. Né? Então, como é que a gente quer que esse jovem seja protagonista se a gente não apresenta para ele soluções interessantes, projetos que realmente ele vai construir o seu projeto de vida no futuro, né? Então, tem que ser interessante. O espaço de aprendizagem, o espaço que dialoga a educação tem que ser interessante. E a gente está fazendo esse movimento no Grupo Ser Educacional. Né? A gente está fazendo justamente indo na contramão do que muitos aí estão falando. Eu trago aqui um autor para vocês vão ver ele daqui a pouquinho, que ele discute justamente isso, ele quebra essa hegemonia, ele tem um discurso um pouco azedo, um pouco na contramão do que as políticas públicas colocam, mas ele é incisivo no que ele fala. Né? Então, ele defende um ponto de vista que eu também compartilho das mesmas ideias, certo? Então, quando a gente fala que dentro desse processo de professor e aluno, dentro desses dois pontos, tem que ter um encontro maravilhoso. Né? Como diz Rubem Alves, a educação tem que ter um encontro, tem que ser um assombro. O aluno, ao ver a escola, tem que se assombrar. Né? Ele tem que se encantar com aquilo. Ele tem que escrever a sua história de vida naquele ambiente que é a escola. Eu dizia muito isso quando eu trabalhei na escola de educação básica, né? Dei aula para o 6º ao 9º ano. Gente, não é fácil, não. Dar aula para aquela turminha de 6ª série, que não está nem aí para ti. Mas não está nem aí para ti mesmo. Eu virava de costa, a sala virava um auê. Até que um dia eu cheguei e vou ter que inventar uma dinâmica diferente. Eu levei para a sala de aula meu computador, minha caixinha de som, levei uns vídeos, coloquei eles todos em círculo. E adivinha o que foi que eu fiz, gente? Qual foi o vídeo que eu levei? Um balé. Uma música suave, um balé. Deixei eles todos em silêncio, coloquei eles ali em círculo, e a gente, ouvindo aquela melodia do balé, aqueles passos graciosos da bailarina, eles ficaram ali encantados, hipnotizados por aquela mulher de gestos suaves e doces, né, no palco.
Digo, vocês gostam de música. Não é só funk que vocês gostam, não. Vocês gostam de balé também, música clássica. E aí eu fui levando para eles esse tipo de música. Teve um dia que eu só consegui dar aula na sala, aí eu levei outro dia um rock. Levei um rock do Lulu Santos e tô lá no rock para eles conseguirem copiar a tarefa que eu tinha colocado no quadro. Né? Então, dentro dessa situação, né, que a gente vive de dificuldades de aprendizagem, o professor tem que ser mágico, o professor tem que ser bailarino, o professor tem que ser dançarino, o professor tem que ser contar piada, né? O professor tem que inventar novas dinâmicas para encantar seu aluno, certo? Tudo isso para que o processo ensino-aprendizagem seja eficiente, que o processo ensino-aprendizagem seja realmente encantador para o aluno, que provoque esse aluno. Porque hoje nós temos o quê? Um estudante digital, né? Nós temos um estudante digital, nós temos uma galerinha fantástica que tem o conhecimento na palma da mão, precisa filtrar muito conhecimento, precisa filtrar a informação que eles veiculam nesses celulares, mas de todo modo eles têm essa informação. É papel nosso, como professora, como professor, em sala de aula, fazer com que o nosso aluno veja de outra forma, como diz Rubem Alves, né? O encanto do olhar, a beleza do olhar, de saber olhar as coisas, fazer com que ele encontre realmente informação significativa, conhecimento que vá dar para ele uma base lá numa determinada disciplina, uma palavra nova que vai fazer com que ele escreva um texto mais bonito, um texto mais elegante, mais acadêmico. Então, é papel nosso fazer com que isso aconteça, né? Então, esse estudante digital, o que é realmente ser um estudante digital? Aí eu trago para vocês alguns pontos, né? Que este jovem hoje, ele é determinante na formação deste jovem. Né? O que eu estiver falando aqui, com certeza, vai se dar ao encontro de vários sentimentos de alguns que estão aqui na sala. Né? Hoje, o nosso jovem, se eu chamo hoje para uma tarefa que tenha como cunho a responsabilidade social, vem 300, 400 alunos rapidinho. Eles estão envolvidos com esta causa. Eles abraçam essas causas. Tudo que não destruir a natureza, salvar o peixe-boi, não jogar papel no chão, reduzir o número do consumo de plástico, tudo isso que envolve projetos de responsabilidade social, o nosso jovem hoje, de uma forma geral, ele está mais envolvido nessas propostas. Né? E a gente tem aí um ganho exponencial quando esses projetos, eles se intercalam nas nossas disciplinas, né? Dialogam com as nossas disciplinas. Tem também um ponto, né? A ansiedade extrema. A gente sabe disso. São ansiosos por natureza, querem tudo para ontem. A gente sabe que não é assim. Né? Eu trabalhei com jovens, com recrutamento de jovens, recrutamento e seleção de menor aprendiz lá na empresa, eu via como era. Né? Recrutamento de jovens para emprego mesmo, formal, carteira assinada, eu via como era. Né? A gente diz que 3 meses você está em experiência. Quando terminava os 3 meses, ele já vinha na nossa mesa. Quando é que vai sair o aumento? Quando é que eu vou ter aumento de salário? Né? Então, isso era uma pergunta muito recorrente. Eu dizia, calma, tudo é um processo. Né? São 3 meses, e 3 meses você ainda não mostrou tudo, você ainda não conseguiu desenvolver nenhum projeto, você ainda não conseguiu desenvolver as habilidades e competências necessárias para o cargo. Tenha paciência. Paciência, uma coisa que está deslocada, né, do jovem. Mas é preciso que tenha. E isso, no próprio processo de amadurecimento, ele vai conseguir. Né? Naturalmente, ele vai conseguir. Se tem algum pai aí me ouvindo, vai saber do que eu estou falando. Menos envolvimento em relações sociais. Né? A gente sabe que este envolvimento que eu estou falando aqui, eles se desapegam de relações prolongadas, né? De relações que são tóxicas, né?
relações que não trazem nenhum acréscimo, né, ao seu crescimento. Então, eles têm menos envolvimento com isso. Desapego das fronteiras geográficas. Para eles, o mundo é o mundo eu posso alcançar, todos os espaços eu posso ter, todos os espaços. Se eu quiser ir para a Sibéria, se eu quiser ir para a Noruega, hoje o jovem, ele está assim, ele está desse jeito, né? Não temos mais fronteiras geográficas que impeçam o alcance, né, geográfico é para todos. Necessidade de exposição de opinião, né? A gente vê que as redes sociais impulsionaram muito isso. Eu preciso hoje postar uma foto e 300 pessoas curtirem, porque se só um curtir, eu já me sinto mal, eu já fico fazendo beicinho, amanhã eu me acordo cheia de olheiras, não consegui dormir à noite, né? Tem muito isso. A gente precisa crescer e amadurecer nesses pontos também, né? Porque nem sempre a falta de curtidas tem realmente um elo com ninguém gosta de mim, ninguém aprecia o que eu faço. Não é assim. Tudo é uma construção, né? As relações são construídas, os processos de trabalho são construídos, o meu espaço é uma construção, eu não posso querer tudo de hoje para amanhã, né? Então, sabendo disso, gente, um grupo de professores da Universidade de Caxias do Sul, ele direcionou essas áreas, né? A antropologia, a psicologia social, a neurociências, a educação e a administração, justamente para estudar esses jovens, né? Ele direcionou essas questões específicas a um grupo de professores com alta especialização nesses 5 campos do conhecimento, né? Antropologia, psicologia social, neurociência, educação e administração. Mas o que tem a ver, professora, isso tudo com o aluno digital, né? Tudo a ver. Imagina você, um antropólogo, né? Que o objeto do estudo dele é o ser humano, a humanidade, né? Em todo o seu contexto, né? Abrangendo todas as dimensões deste ser humano, estudar o jovem. O que a antropologia pode contribuir para o entendimento, né, desse jovem? Como é que esse jovem se comporta? Como é que esse jovem dialoga com o mundo? Como é que esse jovem aprecia o universo do trabalho? Como é que esse jovem alcança determinados espaços? A psicologia social também vem contribuindo, porque ela estuda o comportamento humano no contexto social em que as pessoas estão inseridas, né? Esse profissional tem um ponto importante. Ele não busca apenas analisar e configurar o comportamento individual, mas sim a forma como o sujeito age perante a sociedade. Como é que eu vou reagir perante uma dificuldade, por exemplo? Hoje à tarde, um aluno perguntou, professora, sobre resiliência, né? Ser resiliente, eu entendi o que ele colocou. Ser resiliente não é aceitar tudo que é nos imposto, mas compreender que naquele momento o que é imposto, eu posso reverter ao meu favor. Eu posso lançar um novo olhar e fazer com que aquilo seja algo para eu aprender. Eu vejo assim a resiliência, né? Todas as dificuldades que a gente passa na vida, a gente tem que entender que naquele momento aquilo se apresentou para um determinado aprendizado, para uma lição, né? Para um crescimento, para um amadurecimento diante de fatos que anos atrás a gente talvez não tivesse a maturidade suficiente para encarar. Mas naquele momento se apresentou. E o que a gente vai fazer com tudo aquilo? A gente vai entender, compreender, refletir e tirar o melhor daquela situação. Então, a psicologia social, ela vai analisar esse sujeito perante a sociedade. E eu trago para vocês aqui um dado importante sobre isso. Em muitos processos de recrutamento e seleção, né, em processos de admissão, em que as pessoas estão dentro ainda do período de avaliação, né, do período de experiência,
Alguns não são contratados, gente, muitas vezes, nem é pela sua capacidade técnica. É porque ainda não desenvolveu habilidades emocionais, socioemocionais. Pessoas que são difíceis de se relacionar, pessoas que são difíceis de compreender o que é a dinâmica da empresa. Uma vez eu disse para um funcionário nosso, a empresa não é o quintal da sua casa, que você faz tudo. Meu chefe dizia, Márcia, você é muito dura. Eu digo, não, eu sou realista. Aqui, esse espaço não é o quintal da sua casa. Esse espaço tem normas, esse espaço tem regras, né? E tem uma legislação a ser cumprida aqui dentro. Se você ainda não está pronto, esse espaço aqui também não é o espaço para você aprender a um dia, quem sabe, na vida ficar pronto. Por favor, respeite. Então, o crescimento, eu digo muito para meus alunos, o crescimento, o espaço para você errar é na academia. Aqui a gente tem um espaço, tem professores, tem um lugar preparado para que você aprenda a não errar lá fora. Ou se errar, errar menos, né? Aprender com os erros e sair de forma mais saudável de tudo isso, certo? A neurociência também ela veio contribuir, porque justamente é um campo científico que se dedica ao estudo do sistema nervoso, né? Esse aparelho formado por cérebro, medula espinhal, nervos periféricos, são os objetos o quê? Específicos do dos neurocientistas, desculpa. Só que como é que, professora, que a senhora está dizendo aí que o estudo do cérebro, da medula espinhal, do sistema periférico, dos nervos, tem alguma coisa a ver com o meu comportamento, né? Gente, o estudo do cérebro hoje ganhou uma dimensão dentro dos experimentos, dentro de eventos científicos, absurdo. Tem hoje justamente neurocientista trabalhando com programação de computadores, com programadores de computadores, justamente para entender como é que um robô desenvolve, como é que o robô se desenvolve. Robô não tem cérebro, para vocês entenderem, né? Robô tem mecanismos, tem quem está aqui a turma do TI vai entender o que eu estou falando, vai saber muito mais do que eu, né? Então, quando um neurocientista e um desenvolvedor de sistema está trabalhando junto, é justamente para vocês perceberem a magnitude do contexto da máquina, né? A grandiosidade que está se dando hoje ao desenvolvimento de robô, tem até neurocientista já estudando isso, junto com esses caras, tá? Então, é justamente para que a gente faça uma ligação e correlação com a consciência, né? Esse modelo de consciência, mas quem é que tem consciência? É o ser humano ou é o robô? O ser humano. Mas só o ser humano pode desenvolver a esse nível, né? Provocando o quê? Uma série de questionamentos a respeito do seu papel nas decisões humanas. Nós, seres humanos, nós vamos estudar contextos tão complicados, né, de desenvolvimento de máquinas, de desenvolvimento de robótica, que nós vamos precisar entender o funcionamento do cérebro. Como é que o cérebro funciona, como é que o cérebro aprende, como é que ele se desenvolve, né? Justamente porque os neurocientistas já estão aí anos-luz falando sobre isso para a gente. E a educação entrou aqui nesse contexto, gente, educação. Qual é o objeto da educação? Eu tinha um professor que dizia isso para mim, dizia isso para a gente na sala de aula, né? Mas qual é o objeto da educação? É o sujeito, o ser humano, né? O sujeito, o ser humano, dentro desse universo todo de possibilidades, né? Quando a gente fala de educação, e o direito à educação como ciência, né, é uma prática social que visa o desenvolvimento do ser humano. É uma prática social que visa o desenvolvimento do ser humano. Olha só que coisa bonita. Educação. Né? Então, quando a gente discute também a educação como ciência, para entender este aluno digital, é porque nós temos aí um objeto. Quem é este objeto? É o sujeito, o ser humano. Tá? E a administração, ela entra aqui também como ciência, porque ela vai sistematizar as nossas práticas usadas. Quem é administrador, quem está estudando para administração aqui na nossa palestra, vai entender o que eu estou falando. Né? O ato de administrar
de gerir negócios, pessoas, recursos, né? Tem como objetivo alcançar as metas definidas pelas organizações, é justamente para que a gente entenda que este aluno digital, que este aluno virtual, ele precisa compreender conceitos da administração. Ele precisa entender que sistematizar as práticas, né, que organizar os processos vai ser primordial para que ele alcance a sua aprendizagem. A professora Eliane, inclusive, falou sobre isso hoje à tarde, né? Organização do tempo, gestão, tudo isso aí são princípios da administração, né? Então, fez sentido a gente falar, vou voltar um pouquinho aqui o slide, a gente falar sobre este aluno, né, que tem todos esses mecanismos que os diferenciam dos alunos há 10 anos atrás, para entender o que é que esses estudos estão fazendo em prol desse desenvolvimento, né, e criando esse diferencial nesse novo público, né? Então, aqui nós chegamos ao fim do nosso primeiro bloco, certo? Temos alguma pergunta até aqui? Professora Cíntia, Edilene, Rodrigo? Professora, por mim está tudo entendido. Agora, se algum aluno quiser fazer alguma pergunta, tem que ligar o microfone, tá? Porque o chat não está funcionando. E se a senhora preferir, professora, eles podem, ao final da sua apresentação, eles se manifestam e façam as perguntas. Tranquilo, então. Podemos prosseguir. Então, como eu falei para vocês, nós dividimos a nossa conversa em 3 blocos, né? Falamos sobre educação. Estou trazendo esse autor, Mark Prensky, certo? Agora a gente vai falar da geração Z, quando ela chega no mercado de trabalho, né? Então, essa geração que passou, aprendeu, cresceu, saiu da universidade e foi para o mercado de trabalho, tá? Aí eu trago para vocês uma autora que eu admiro muito, apesar de alguns pontos que ela defende eu não concordo, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas é uma autora que dialoga educação e trabalho, né? Educação profissional, educação tecnológica, formação de professores, é a professora doutora Acácia Zeneida Kuenzer, né? Eu admiro profundamente, conheci pessoalmente essa professora num congresso lá em São Luís, no Maranhão. É uma pessoa que a gente se apaixona porque ela se entrega, é uma profissional que dialoga o contexto de educação e trabalho desde a época do Taylorismo, Fordismo, né? E ela diz assim, eu sou uma pesquisadora muito feliz, porque eu vivi esta época, né? Meus estudos todos transitam por esta época, e até hoje, com a reforma trabalhista, eu ainda estou dialogando nesse contexto de educação e trabalho. Então, todos os estudos dela sempre foram nesta linha. E é uma mulher que tem uma grandiosidade quando se coloca, quando se posiciona, justamente para defender este ponto, né? Que dentro do nosso processo histórico, né? Do nosso processo histórico de constituição como um país, a gente sabe de onde a gente veio, né? De uma cultura escravocrata. O último país a fazer a abolição da escravatura foi o Brasil, e isso nos envergonha muito, né? E ainda temos contextos de trabalho escravo no Brasil, ainda temos contextos de trabalho que desvalorizam o profissional, precariza, né, este profissional, e isso é uma realidade, é por isso que eu coloquei para vocês lá no início da nossa fala. Vamos ser críticos, vamos debater, vamos dialogar, estamos numa academia para isso, né, para justamente crescer. E eu trouxe esses autores justamente para que vocês anotassem o nome deles. Mais tarde, ela tem vídeos no YouTube muito ricos, palestras encantadoras, certo? Se ela me ouve falar isso, já que ela me segue no Instagram, virei fã. Então, só para que vocês compreendam que
só se faz conhecimento, só se faz abstração do mundo se a gente tiver leitura de mundo. Se a gente tiver no nosso alcance experiências que nos fazem realmente enriquecer. Tá, gente? Então, vamos lá. Falando de Acácia Coenzer, eu me empolgo, né? Então, o que a reforma trabalhista ela nos sinaliza, tá? Mas antes disso, deixa eu fazer para vocês aqui uma fala que ela nos coloca muito, né? O que é o mundo do trabalho, né? Desde a época do Taylorismo, Fordismo, né? Como era o trabalho naquela época? O trabalho era fragmentado, o trabalho era estanque, o que eu sei, vou morrer com aquilo para o resto da minha vida, não vou fazer mais outra coisa na vida, eu vou ser um excelente profissional, vou crescer na empresa sabendo aquilo. Fragmentado. O que eu sei não se conversa com o que o meu colega sabe. Eu sei aqui, nessa esteira, eu aperto o parafuso. Mas eu não sei mais colocar uma outra conexão, eu não sei mais como é que termina este produto. Eu nem vi o produto acabado, né? Então, quando ela coloca aqui o trabalho naquela época era desse jeito, porque ele era descolado da realidade. Né? Ele era descolado daquilo, do produto final. Né? Um profissional dentro da empresa, bastava ele ser pontual, bastava ele obedecer, usar uniforme, usar crachá, não chegar atrasado, entregar tudo em dia, tudo que for pedido para ele entregar pontualmente, bastava, ele ficava 30 anos ali, feliz da vida, tranquilo, garantia o emprego dele esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de procedimento do funcionário. Bastava isso. Gente, os tempos mudaram. Né? E a Cássia Coenzer, ela vem falando sobre isso naquele livro dela, A Pedagogia da Fábrica. Quem é esse colaborador? Quem é este funcionário? Quem é este novo ser humano? Né? Nesse novo modelo de sociedade. Tá? Então, tudo isso ela discute. Quando ela coloca para a gente, por exemplo, antigamente, um pintor ia pintar a sua casa e você dizia, eu quero este tom de amarelo. Nossa, o pintor, ele ia misturar as tintas, porque ele tinha desenvolvido ao longo dos anos trabalhando naquilo, uma acuidade visual que nenhum outro conseguia desenvolver. Aquilo era dele, aquilo era latente, era uma capacidade, uma habilidade que ele conseguiu desenvolver ao longo dos anos trabalhando naquilo. E ele conseguia chegar naquele tom que o cliente pediu. Hoje, o que é que nós temos? Eu chego na loja, eu quero um tom de amarelo canário e a minha máquina lá, uma máquina qualquer, vai fazer as misturas das tintas para chegar naquele tom de amarelo canário que eu quero. E aí eu saio da loja com a minha lata de tinta amarelo canário para pintar minha parede. Antes, o que eu precisava para usar um computador? Gente, chegou um computador na loja uma vez, pulou 10 pessoas para cima. 10 foram ler manual, foram entender como é que funcionava aquilo, né? Ligar, saber como é que se faz, para que essa tecla. Fomos ler o manual. Por quê? Porque nós não tínhamos uma base anterior para que eu usasse essa máquina. Hoje, o que a gente vê? Um menino ganha um celular com uma determinada tecnologia, fácil. Ele manuseia um outro com uma outra tecnologia muito maior, de forma muito mais fluida, de forma muito mais leve, porque ele teve a base tecnológica, que é isso que a Cássia Coenzer fala. Né? Hoje, o ser humano, no contexto do trabalho, né, ele já tem o conhecimento da base microeletrônica pronta. Antes, não. Antes, gente, o motor de um carro era caixa preta para qualquer mecânico. Qualquer mecânico. Motor de carro era caixa preta. Era difícil entender. Hoje você chega numa loja de autopeças, uma loja que faz reparos em veículos de direção hidráulica, né? Vamos lá, falar de direção hidráulica.
O cara chega lá com o computador no teu carro, conecta todos os cabos e ele vai te dar o diagnóstico do teu carro. Não precisa um monte de gente, não precisa um monte de mecânico, basta um, só que tem que saber inglês. Esse mecânico de hoje tem que saber inglês, porque o programa é em inglês. A fábrica fica no Rio de Janeiro, tem que se deslocar para lá para treinar. As empresas deslocam esses mecânicos para lá para treinar, né? Esses mecânicos de motores náuticos, todos eles têm esse tipo de treinamento. Aqui em Santarém eu conheço um apenas. Não sei se já tem mais, mas eu conheço um que é muito bom. A unha desse mecânico é limpíssima, né? A característica do mecânico parece um modelo. Mecânico ganha muito dinheiro, né? Então, só para vocês entenderem que esses conceitos hoje da base microeletrônica, ela é base para você compreender outros mais lá na frente. Outros que vão justamente servir de elementos para que você alcance outros espaços. E a Cássia Coenza, ela discute tudo isso, né? Bastava a gente compreender a base microeletrônica e aí ela fala num contexto também da precarização do trabalho. É esse ponto que eu não concordo com ela, quando ela diz assim que as máquinas estão deixando pontos de trabalhos vazios, né? Eu discordo com ela nesse ponto, né? Porque a gente vai ter que desenvolver justamente esse novo ser humano e essa nova sociedade que vai fazer este intercâmbio mais saudável com a tecnologia e com as máquinas. E aí chega para nós, né, em 2018, quem é aqui de contábeis, quem é de administração vai saber o que eu estou falando, a reforma trabalhista. E o que ela nos sinaliza? Alguns pontos ela nos sinaliza, alguns pontos eu defendo, outros nem tanto, mas aí a compreensão jurídica, né, vai fazendo com que a gente compreenda que este cenário se fez necessário, né, até para a gente buscar novas colocações de trabalho também, né? Então, o que essa nova lei trouxe para a gente? Primeiro ponto aqui, o fim da contribuição sindical obrigatória. Nossa, isso aí trouxe um debate, né? A cobrança sindical antigamente era obrigatória, mesmo que o trabalhador não fosse filiado a nenhum sindicato. Era o meu caso, vinha todo mês, todo ano, no mês de março, aquela contribuição sindical. Caramba! Um dia de trabalho, um dia e meio de trabalho, né? Muitas vezes sendo fracionado em outros meses do ano, tá? Para a gente pagar, né? Então, a partir de 2018, o desconto anual feito pelas empresas na folha de pagamento, sempre no mês de março, né, será efetuado apenas aos que quiserem dar a contribuição. Nossa, isso trouxe um debate um pouco azedo, né, para algumas empresas, tá? Outro ponto também, prática do trabalho intermitente. Nossa, isso aqui trouxe elementos para a gente discutir em sala de aula, alunos perguntando, né? O que é essa prática do trabalho intermitente, professora? Porque, gente, olha, nós tivemos aí, para alcançar determinados postos de trabalho que estavam ali ociosos e oportunizar também que outros indivíduos alcançassem aqueles postos, o trabalho intermitente, ele trouxe alguns ganhos, sim. Olha só, nós tivemos ali em determinados momentos de crise, lá por 2015, né? As empresas tiveram aqui em Santarém uma queda brusca nos seus faturamentos, muitas fecharam, era triste você andar ali pelo centro, muitas empresas fechando. Nós tivemos ali que demitir muitos funcionários, né? Mas, poxa, tinha algumas colocações que a gente precisava de gente, que era o setor de cobrança. E aí nós chamamos, né, colaboradores, pessoas para fazer essa tarefa para a gente. E eles tinham determinado tempo para isso, né, determinado horário. Terminou aquela demanda, pagava-se, né, tem ali um contrato de trabalho e prezava ali o salário da pessoa, né, a gratificação.
até que essa atividade novamente se tornasse ativa, né? Então, em períodos que alterna de inatividade, a atividade não está ativa, né? Está inativa, esse colaborador, né, está ali com a gente, tá? Outra prática também, eu vi isso agora, né? De 2020 para cá, muito mais fortemente, né? Sendo implementado, que é o teletrabalho, é o home office, né? A prática do home office, ela trouxe ali alguns debates. Professora, mas eu em casa parece que eu trabalho mais. Será? Vamos ali tirar os momentos em que você foi ver uma televisão, momentos em que você foi realizar alguma atividade particular, tá? Mas o que realmente importa nisso aqui? Gente, é a entrega daquilo que você tem para fazer, né? É a entrega, significa que, independente do tempo que eu estou ali desempenhando aquela tarefa, eu posso me programar, eu posso me administrar o meu tempo para que eu alcance ali um tempo mínimo de realizar uma tarefa e entregar aquela tarefa com qualidade, né? Então, mesmo que esses colaboradores, vamos colocar assim, né, estejam monitorados, controlados, fiscalizados, eles estão dentro de um regime que, às vezes, extenuantes, né, com horas ali extenuantes, com jornada extenuante, eles não têm direito à hora extra. Tá? Então, o que a gente tem que fazer nesse contexto de home office? É trabalhar de forma que o nosso tempo seja produtivo o suficiente para que as nossas entregas, para que o nosso trabalho seja realmente pontual, né, e bem feito, né? Bem feito, que a gente não fique estressado e adoecido. O conceito de trabalho, o contexto de trabalho não é para que ninguém adoeça. A jornada de trabalho e banco de horas, isso aí também houve uma flexibilização que eu achei interessante, né? Quando esse profissional, por exemplo, dentro da jornada contínua, né? A novidade trazida pela lei 13.467, né, de 2017, ela diz justamente isso, as formas de ajuste da compensação da jornada. Como é que esse empregador, né, ele vai fazer esse ajuste individual na jornada do seu empregado. Então, esse ajuste, ele será possível entre patrão e empregado para o banco de horas, desde que compensado no semestre. Então, eu trabalho uma determinada hora, né, que se estendeu além do meu prazo, isso tudo tem que ter um registro, e eu posso depois compensar isso dentro de um banco de horas. Claro, gente, eu não vou deixar isso para o meu colaborador ficar anos, esse banco de horas ali, acumulando, sem que ele tenha realmente o seu período de gozo, tá? Então, eu tenho que deixar que este prazo, este prazo muito bem fechado com o meu colaborador, desde que não seja compensado num semestre seguinte, tem que ser no período de 6 meses, tá? Outro ponto também que mudou dentro da nova reforma trabalhista foi o processo de demissão, né? O processo de demissão antigamente, gente, era cansativo. Vocês não têm ideia. Nós tínhamos que ir ao sindicato, levando toda a papelada, levando dinheiro em espécie. Jamais chegasse lá no sindicato com cheque. Jamais. Nem que eu garantisse, moça, esse cheque é quente. Eu mesma já fui no banco, tá aqui o saldo. Tem dinheiro na conta. Nem assim. Tem que ser em espécie, né? E alguns processos de demissão, em empresas sérias, gente, a gente se revolta porque a gente fazia tudo certinho, tudo dentro da lei, tudo dentro da norma, e ainda tinha esses empecilhos. A gente sabe que tem empresas que não cumprem essa determinação, a gente sabe disso. É por isso que o sindicato existe, né? Para justamente resguardar
o direito, né, dos trabalhadores. Só que em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador tem direito às verbas rescisórias, com a multa de 40% sobre o FGTS, além do seguro-desemprego. A nova lei, ela mantém esses direitos para essas situações, né? E criou a rescisão de comum acordo. Então, pelo sistema, o trabalhador ainda pode sacar 80% do FGTS, acrescido de multa, e receber metade do aviso prévio, se for indenizado. Porém, ele não tem direito ao seguro-desemprego, certo? Não tem direito a seguro-desemprego. Então, quando a gente tem essas demandas do processo de demissão, que não é preciso mais você fazer dentro de um sindicato, por exemplo, pode ser feito dentro da empresa, e aí, quem fiscaliza? Como é que eu vou saber se está certo ou não? Né? Nós temos aqui profissionais contábeis que vão justamente depois, com certeza, fazer alguma contribuição a respeito disso. Tá? A rescisão contratual, acabei adiantando aqui, né? A rescisão contratual, ela também não precisa que seja dialogar, sendo a assistência, né? Tendo a assistência de um sindicato, ela pode ser feita pelo patrão e pelo funcionário, claro, gente, sempre na presença também de um advogado, né? De um contador, para que realmente seja resguardado, né, o direito desse colaborador, tá? E outro ponto que eu vi como um ganho, né, a medida provisória 808, ela corrigiu algumas injustiças praticadas pela lei 13.467 de 2017, como, por exemplo, o trabalho da grávida, né? Ela poderia antes trabalhar em local insalubre, salvo se o médico recomendasse seu afastamento. Então, ela tinha que primeiro fazer todo um aconselhamento, uma consulta com o seu médico para justificar esse afastamento de um trabalho insalubre. Agora, a grávida, ela será afastada de qualquer ambiente insalubre. E ela só poderá retornar para o local de insalubridade média ou mínima se o médico, de sua escolha, expressamente assim autorizar, tá? Então, eu vi que houve um ganho, principalmente por quê? Porque resguardar o trabalho da grávida é resguardar as futuras gerações, tá? Então, a reforma trabalhista, ela nos sinaliza esses elementos, e quando eu trago aqui a fala, né, da autora Cássia Kuenzer, nesse contexto de trabalho, é justamente para que a gente entenda como é que se deu a formação deste novo indivíduo dentro desse universo do trabalho, tá? Vamos lá em frente. E aí a gente chega no ponto chamado de uberização do trabalho. Gente, quando a gente fala de uberização do trabalho, vocês sabem como é que esse termo surgiu, né? A gente vem aí de uma onda, né? De uma nova forma de controle, de gerenciamento, de organização do trabalho, né? Esse processo de informalização, tudo isso aí está dentro desse conceito de uberização do trabalho. É isso mesmo que vocês estão pensando. Professora, é do Uber? Né? O conceito de Uber? Sim, é justamente esse conceito de Uber, né? Feito de pessoa para pessoa. Eu tenho aqui um serviço, eu preciso prestar um serviço sem intermediação de nenhuma empresa, né? Tudo via internet, tudo esse é um conceito de troca entre os iguais, né? Então, isso se chamou de uberização do trabalho, né? Isso é discutido também pela Cássia Kuenzer, quando ela chama de precarização do trabalho. Né? Justamente por quê? Porque nós temos aqui, gente, uma inovação através de aplicativos. Né? E isso virou uma onda. Todas as empresas hoje, elas gerenciam os seus negócios por meio de aplicativos, né? Por meio de tecnologia, semelhantes, né? Algumas vão visando uma determinada tarefa, outras visando outras determinadas tarefas, tá? Então, nesse meio, né, nesses intermediários aí,
Quem estão nessa intermediação? Somos nós, né, que consumimos esse tipo de trabalho, né? Somos nós, pessoas, que estamos dispostas a oferecer essa demanda, certo? Então, o termo é usado internacionalmente e popularizado no Brasil desde 2017, certo? Então, por que a uberização está tão em evidência? Por quê? Em uma época em que o acesso vale mais do que o acúmulo, as novas plataformas, elas barateiam os custos, gente, né? Elas não têm intermediários direto com pessoas reais. E aí nós temos um serviço, o exercício, né? Um movimento de prestação de serviços dentro desse conceito de uberização, né? Eu até tenho aqui uma fala do ministro, deixa eu ver se eu acho, do ministro Dias Toffoli, que ele fala sobre isso. Acho que eu não vou encontrar. Tá aqui. Recentemente, até o ministro do STF, Dias Toffoli, usou o termo para observar que algumas demandas urgentes da política precisam ser resolvidas com celeridade, sem mediações e sem os costumeiros processos das instituições representativas. Então, esse exemplo ilustra bem, né? A uberização é uma forma paralela de atuação e funcionamento econômicos à margem dos controles do Estado. Então, se até o Dias Toffoli está usando o termo uberização do trabalho, né, trazendo para nós conceitos de proximidade entre pessoas. Poxa, eu presto um serviço, eu tenho aqui um determinado conhecimento, por que eu não posso ter uma ocupação para isso? A gente viu muito isso dentro do contexto pandêmico, né? Pessoas, engenheiros formados, que de repente chegaram para suas esposas e disseram: o que a gente vai fazer? Eu estou sem colocação. Eu tenho um conhecimento absurdo sobre engenharia, só que neste momento eu vou fazer outra coisa. E ela olhou para ele e disse: eu sei fazer docinhos, empadas, salgadinhos, bora fazer? E aí foram se lançar neste novo empreendimento. Então, eu tenho aqui conhecimento e ocupação. Olha aí a dicotomia, né? O que é que eu consegui alcançar com todo esse meu conhecimento se eu tenho um mercado que não está me abraçando? Se eu tenho um mercado que está me dizendo outra coisa, tá? Então, a Cássia Coenza, ela discute muito isso também. Por isso que eu trouxe essa autora para a nossa noite de hoje, certo? E o conceito de uberização, ele vem trazendo justamente esta base de discussão, tá? Se determinados conhecimentos eu não tenho como alcançar, ou eu alcancei e não tenho como usar, por conta de um mercado que não está ali sendo suficiente para mim, eu vou vou ter outros contextos de trabalho. Eu vou fazer outro modelo de trabalho para mim, né? Foi justamente um pouco disso que eu andei fazendo na minha vida, né? Enquanto uma porta se fechava aqui, outra se abria ali, mas para eu alcançar aquela outra porta, eu tive que usar, né? Tive que alcançar, voltar para os bancos escolares e estudar para ter mais qualificação, certo? Então, vamos lá. Para o nosso terceiro bloco, né? A era digital e as exigências da nova economia, tá? Aqui eu trago um outro autor para vocês, Gustavo Iosp. Esse é um pouco mais novo, só tem 44 anos, gente. É um economista com graduação em ciência política e em administração estratégica. Ele estudou nada mais, nada menos que na Pensilvânia, né? Mestrado em economia internacional, desenvolvimento econômico, né? Pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. O cara é fera. O cara dialoga em congressos, palestras, ele tem vários vídeos também no YouTube, tem livros, né? Critica muito ferronhamente, sem medo, sem vergonha mesmo, de colocar a sua visão, né? Sua visão de mundo, de uma forma que ele não se preocupa com a opinião dos outros, né? Ele coloca
pontos que isso machuca de ouvir, eu nem vou falar aqui, machuca as pessoas ouvirem, mas, como eu disse para vocês, é importante que a gente desconstrua essa hegemonia já colocada pelo capitalismo, né? Colocada por diversos setores da sociedade, para que a gente também tenha a nossa visão crítica a respeito das coisas. Né? Nós não nos constituímos como humanos do dia para a noite. A gente veio de uma relação histórica, tempo, relação histórica, avanços, tudo isso nos fez constituir o humano que nós somos hoje. Né? A sociedade, o modelo de sociedade que nós temos hoje. Tá? Então, ele discute isso aí dentro de uma visão, claro, muito mais moderna, né? Muito mais atenta, muito mais instigante. E ele tem, sim, uma visão um pouco azeda da sociedade que a gente vive. Eu vou deixar para que vocês busquem na internet, leiam o livro dele, assistam os vídeos, para vocês entenderem do que eu estou falando. Tá? Vocês vão sair daqui hoje, gente, olha só. Mark Prensky, a Cássia Coenzer, Gustavo Iospe, e o último da nossa noite de hoje é um cara incrível. Vocês vão gostar dele. Vamos lá. Então, Gustavo Iospe só tem 44 aninhos, né? Ele discute esse mercado, né? Ele discute essa economia, ele discute esse modelo de economia que nós temos, que nós, como brasileiros, poderíamos estar melhor do que estamos hoje, certo? E ele coloca isso em números que não são nada amistosos, né? Em números que não nos alegram, né? É importante que a gente veja também isso, que a gente entenda, né? O porquê que nós estamos hoje nesta situação, certo? Mas, enfim, a gente está falando de era digital, a gente está falando das exigências dessa nova economia. Então, a gente vai falar disso aqui agora neste novo slide, certo? Vou deixar o Gustavo Iospe para vocês pesquisarem, para vocês se deliciarem com o que ele tem a falar, tá? Então, novas ocupações estão surgindo, muitas estão se transformando e outras, pum, se extinguindo. Definitivamente, tem profissões que ainda tem hoje, mas daqui a 2 anos não teremos mais. Não teremos mais, tá? O emprego formal, ele vai perdendo cada vez mais espaço para o trabalho e o novo modelo passa a ser guiado pela transformação digital. Olha que fantástico isso. Gente, a gente vai para a empresa hoje, esses jovens de hoje, vou voltar nessa tela bem aqui, para vocês entenderem como é o espaço das empresas modernas. Olha só, as pessoas vão de bermuda, as pessoas vão de vestidinho leve, as pessoas são mais preocupadas aqui com a entrega dos seus trabalhos do que justamente com o tempo que elas passam dentro das empresas, da forma como elas vão vestidas. Eu ainda sou do conceito antigo, gente. Quem me conhece sabe como é que eu vou para o Unama, como é que eu me visto, eu ainda uso colar de pérola, né? Eu gosto de sapatinho bico fino, saltinho alto, porque eu sou antiga, gente. Eu sou antiga, eu não vou mentir para vocês. Então, mas hoje, olha só, as pessoas vão de bermuda, né? As pessoas vão de camiseta, não se importam mais com o corte de cabelo, se o cabelo, a forma como o cabelo estiver, tá tranquilo, né? O que importa são as minhas ideias, o que importa é como eu entrego o meu trabalho, o que importa são as minhas relações, os meus projetos que eu desenvolvo dentro da empresa. O jovem hoje está pensando dessa forma. Aí chega este novo termo, que lá os meus alunos do primeiro período sabem do que eu estou falando. Trabalhabilidade. Gente, essa nova geração de profissionais, eles pensam cada vez mais diferentes e livres desses modelos tradicionais. Né? Livre desses modelos tradicionais. Eu não preciso mais hoje estar preocupado em chegar no horário, estar preocupado em bater ponto. Tem empresas que não têm mais esta pretensão dentro dos seus espaços laborais. Ela está mais preocupada em que o funcionário, o colaborador atenda bem, em que ele tenha uma boa rede de relações.
ele tenha capacidade de comunicação, ele tenha habilidade digital, né? Ele se adapte rapidamente a novas atividades. Ou, Marcela, hoje não é mais desse jeito, vai ser assim. Bacana, beleza, vamos aprender coisa nova. Né? Saber solucionar problemas. A professora Eliane falou sobre isso hoje à tarde, né? Então, essa multidisciplinaridade na evolução do trabalhador, isso levou um ganho para essa juventude que está aí, para esse pessoal que está alcançando esse novo mercado. Né? Lidar com a diversidade sob pressão. Gente, isso aqui é uma característica que a gente tem que desenvolver quanto mais rápido, melhor. Né? Lidar com a diversidade, porque nem sempre vai estar do meu lado o colega mais simpático, mais delicado, mais amistoso do mundo para trabalhar comigo. Né? O meu parceiro de sala, a pessoa mais brilhante que vai me ajudar, que vai me atender em todas as demandas. Nem sempre. Eu vou ter que trabalhar com pessoas difíceis. Eu vou ter que trabalhar com pessoas que não são tão determinadas, que postergam demais as suas tarefas, né? Eu vou ter que lidar com problemas. Então, eu tenho que desenvolver essas capacidades humanas o mais rápido para que eu alcance justamente novos espaços dentro da empresa, tá? E o trabalho na quarta revolução industrial era esse cara que eu quero deixar aqui para vocês, Thomas Filbert. Esse cara, ele só faz isso, gente. Ele lidera o Fórum Mundial, né? Fórum de Ciência e Tecnologia, né? Economia Mundial na Suíça, em Davos, né? Antes de ingressar nesse fórum, esse cara ele atuou como professor assistente de filosofia no Instituto de Tecnologia de Nova York. Ele esteve no Brasil, fez uma fala muito interessante nesse programa aqui, ó, Brasil, é um programa de uma TV, você pode buscar isso aqui lá no YouTube, você vai só digitar Thomas Filbert, você já vai achar esse cara lá. E nesta palestra que ele fala sobre o trabalho na quarta revolução industrial, certo? Dentro dessa palestra, o que me chamou mais atenção na pergunta do entrevistador foi o seguinte: Thomas, o que faz, como é possível uma pessoa hoje de 50 anos de idade, desempregada, alcançar novos espaços? Aí eu pensei, eu fiquei atenta, né? O que ele vai responder? O que ele vai responder? Um cara que lidera o estudo de ciência e tecnologia no Fórum Mundial de Economia na Suíça, o que ele vai responder para essa pergunta? Aí eu pensei que ele fosse ser uma resposta mirabolante, uma resposta super complicada, que ele tivesse que dar a volta no mundo. Olha só a resposta do Thomas. Esta pessoa, ela vai ter que fazer conexões com outras pessoas. Aí eu, simples assim? Nem tanto. Gente, olha só. Se eu tenho dentro de uma sala de aula um aluno que tem um conhecimento sobre estatística, domina a estatística fantasticamente, o outro matemática financeira, o outro lidera lá na disciplina de fundamentos contábeis do professor Cadson, o outro fantástico na disciplina da professora Hilarilda lá de sistema de informação gerencial. Se eu tenho numa sala de aula esses indivíduos aqui, esses indivíduos eles não podem ficar separados. Eles têm que se juntar, eles têm que se unir, eles têm que desenvolver um produto, desenvolver um projeto. Justamente isso que o Thomas estava falando quando ele deu essa resposta. Essa pessoa tem que fazer conexão com outras pessoas. Isso, gente, já nos dá margem para pensar nesse novo ser humano que eu falei agora há pouco e, por conseguinte, nessa nova sociedade. Porque com esse avanço tecnológico que nós chegamos até aqui, graças a Deus, nós entendemos para que serve a tecnologia. Nós estamos hoje enganjados dentro de um projeto de educação mediado pela tecnologia. A gente não pode ficar separado, né? E de hipótese alguma, eu posso hoje me dar ao luxo de dizer que eu tenho tudo. Porque eu preciso do professor Cadson, eu preciso dos meus alunos, eu preciso da coordenação de cursos, eu preciso de alcançar todos os espaços que essa cidade tem para a gente desenvolver projetos.
para a gente ser visto, para a gente ser compreendido, para que justamente esse processo todo, né, de ensino-aprendizagem se torne eficiente para o nosso aluno. Meus queridos, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Professora Edilene, professora Cíntia, Rodrigo, aqui ficamos nós. Prontos para outros espaços, pronta para outros momentos. Professor, em nome da equipe do NEAD, agradecemos a sua disposição, sempre podemos contar com a senhora, nós agradecemos muito. Aprendemos muito essa noite, então nós temos só mesmo a agradecer, professora, foi maravilhoso, um aprendizado significativo, e se algum aluno quiser fazer pergunta, a senhora ainda está disposta, professora, a ficar mais um pouquinho? Com certeza. Até meia-noite a gente está por aqui. Oh, Glória, que bom, professora. Então querido, certo. Uma mulher com disposição. Não é? Oh, coisa boa. Então, se algum aluno que está aqui, ou algum analista também que está na sala, né, professor, se alguém quiser fazer alguma pergunta, levantou a mão o Paulo Henrique. Pode falar, Paulo. Olá, boa noite, professora, boa noite, colegas. Primeiramente, parabenizar por esse momento de compartilhar aí o seu conhecimento conosco e agradecer mais uma vez por esse contato aqui neste evento. Bom, eu me chamo Paulo, sou da turma do 7º semestre de administração e como um jovem da geração Z, eu acompanhei aí ao longo dos anos essa constante modificação do mercado de trabalho, né? Como a professora bem colocou, que a gente cresceu vendo essa modificação aí da tecnologia introduzida cada vez mais, e a gente tem esse contato desde que nos entendemos, digamos assim, né? E aí fica a minha pergunta, professora Márcia, diante da sua história compartilhada com a gente, como foi ver o mercado se transformando assim de uma forma rápida e vendo cada vez mais a tecnologia à frente, crescendo, sendo introduzida no mercado, vendo aquela modalidade mais arcaica de empreender, pegando espaço com a tecnologia, com a distância, com o EAD. Como foi fazer parte, ver essa transição do mercado aí, e até chegar onde nós estamos nesse momento, né, que é a informação, a agilidade, a internet. Paulo, é uma pergunta que eu gosto muito quando os alunos me fazem. É uma pergunta que eu transito por ela de forma muito feliz. Todas as mudanças que foram impostas para a gente, né? Eu falo num contexto de empresa, da onde eu vim, como foi que eu me constituí como profissional. Eu tive um chefe maravilhoso, eu tive pessoas que sempre me auxiliaram, eu tive pessoas que acreditaram em mim. Isso é importante para a gente, isso é importante para vocês que estão aqui, alcançando os espaços do mercado, né? Seja em estágio, seja em emprego mesmo. É importante que a gente tenha pessoas que acreditem na gente, pessoas que nos estendam a mão, pessoas que nos dizem, vá lá, você é capaz. Né? Então, foi muito, muito bom, muito gratificante. Eu sempre vi a mudança da tecnologia na empresa que eu trabalhei de uma forma muito feliz, de uma forma muito alegre, de um envolvimento de alma, inclusive, com aquilo. Eu buscava aprender, eu buscava me entender aqueles processos para que eu até me mantivesse dentro daquela empresa, porque em vários momentos foram crises, viu, Paulo? Eu vivi crises financeiras inimagináveis por alguns de vocês, mas eu vou citar uma aqui. Em 2015, não faz muito tempo, as empresas, um momento de recessão, a gente perdeu contratos importantíssimos, não tivemos mais projetos do governo para nos auxiliar, para nos dar base, né, financeira, e a empresa demitiu muita gente.
E em alguns momentos a gente ficava 3 meses sem receber salário. 3 meses. Gente, eu aprendi o que é administração financeira justamente nesse momento. Porque quando eu recebia meu salário de 3 meses, eu tinha que entender que aquele salário que eu recebia naquele momento, ele tinha que me suprir por mais 4. Vocês estão me entendendo? E eu não via aquilo de forma mal-humorada, de forma que eu vou fazer um trabalhinho aqui de qualquer jeito, de maneira nenhuma. Da mesma forma que eu fazia o meu trabalho quando o meu salário estava em dia, da mesma forma eu fiz quando o meu salário atrasou. Gente, quando eu saí daquela empresa que eu trabalhei um tempão, eu pedi as contas. Eu pedi para sair porque eu queria estudar. Eu queria fazer mestrado e não podia por conta do meu tempo. O meu chefe me deu, com todos os direitos que vocês imaginam. Tanto que esse dinheiro me deu aí uma estabilidade financeira aí por 2 anos sem precisar trabalhar. Só para eu estudar mestrado, fazer meu mestrado. Né? Claro, fui aqui dentro de Santarém, foi numa universidade pública, ok. Mas eu tinha minhas despesas. Né? Eu sou dona de casa, sou mãe, tenho um filho que está na universidade. Tá? Então, eu tinha uma série de eventos também para suprir. Mas eu via isso, Paulo, sempre de uma forma muito feliz, de uma forma muito, eu não diria conformada, né? Eu aceito as dificuldades da vida de uma forma que eu não vá me traumatizar com isso. Opa, tem momentos melhores depois, né? Vamos viver, né? E a tecnologia, as mudanças no mercado, eu via empresas fechando, via outras abrindo, esse movimento todo faz com que a gente cresça, né? E a gente comece a ver a vida de uma outra forma. Obrigada, Paulo, pela pergunta. A gente podia ficar aqui conversando sobre isso a noite toda. Maravilhoso, professor. Obrigado também. Obrigada. Elizabeth Valentim, você quer fazer uma pergunta? Soraya está aqui com a mão levantada. Soraya, pode ligar o microfone. Sim, boa noite. Boa noite. Professora, é só mesmo uma colocação, na verdade, e um agradecimento, né? Eu me senti, assim, lisonjeada de ter assistido essa palestra, né? É muito lindo ver a sua história, né? Poder conhecê-la dessa forma, né? E também agradecer pelo show de informação, né? E de conscientização, porque para quem está chegando, né, no mercado agora, é uma conscientização enorme, né, que você passou para todos nós, porque nós vamos trabalhar com pessoas de várias, né, formas e também de diversas culturas. E isso requer de cada um de nós, né, habilidades para isso. E, na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta, muito pelo contrário, eu só gostaria, assim, de parabenizá-la, né, e também agradecer por dispor esse momento, né, para colaborar, né, conosco, quanto alunos, né, quanto acadêmicos que estamos aqui para aprender e temos tantos para aprender, né. Obrigada, e olha, eu gostei do salto alto e do bico fino, tá bom? Eu também sou dessa turma. Obrigada, Soraya. Mais alguma pergunta, meninos e meninas? Foi muito bom, olha, tá de parabéns, as palestras muito... Você assistiu todas, né, Elizabeth? Eu assisti todas, desde manhã cedo. Fantástico, você não perdeu o seu dia, muito pelo contrário, ganhou. É verdade. Mais alguma pergunta, Jorge? Muito bom, ó. Um apresento muito bom. Obrigada, Elizabeth. Um grande abraço. Um abraço, professora. Boa noite. Boa noite. Mais alguma pergunta, meus jovens? Alguma colocação? Professora Ana Maria, na verdade, não é nenhuma pergunta, é agradecimento mesmo, porque a sua história profissional, a sua história de vida, para alunos como eu, que muitas vezes já tentei desistir, já parei várias vezes meu curso por inúmeros problemas, me emociona
Desculpa. Que Mas isso, assim, Ana. Fique à vontade. a tua história nos faz ter mais garra e vontade para terminar. E assim, não só terminar, como prosseguir, né? Porque estudo a gente nunca acaba. Por mais que a gente pensa que está acabando, a gente tem sempre mais alguma coisa para aprender. Então, assim, é só palmas mesmo e gratidão. Obrigada, Parabéns. Ana. Conte comigo. Precisando de alguma coisa, conte comigo. Gente, só lembrando vocês, essa semana agora eu recebi nada mais, nada menos do que 5 postos de trabalho. Eu vou divulgar nos grupos. 5 postos de trabalho, que vai de vaga de estágio a emprego em empresas top de linha. Eu vou colocar no grupo para vocês prepararem os currículos, para vocês se prepararem para as entrevistas e vamos em frente. Não podemos parar, tá? Vou divulgar para vocês essas vagas. Professora Edilene, eu agradeço ao convite. Professora Cíntia, Rodrigo, me coloco à disposição para outros encontros. Se a gente não tiver mais nenhuma pergunta. Por nós que agradecemos, professora. Agradecemos aos alunos que ficaram conosco, não é? Fechamos o nosso dia de hoje com uma palestra maravilhosa, estando no nosso palco virtual a professora Márcia Ximenes, muito parceira, que passou assim, conhecimento, uma história de vida assim, maravilhosa. Professora, muito obrigada, uma boa noite, alunos, e até a próxima, que a gente vai se encontrar outras vezes, não é, professora? Com certeza. Até a próxima, gente. Uma excelente noite, um bom final de semana. Vamos nos preparar aí para as oficinas profissionalizantes, que vai ser show. Vamos lá. Correto, isso. Tá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite, Larilda. Bora sextar agora. Bom final de semana. Boa noite, professor.